né? Duras. São as mesmas críticas que o Ciro Gomes faz ao PT. Eu perguntaria ao senhor, já que o senhor é um aliado histórico do Ciro Gomes, se tiver uma disputa entre Ciro Gomes for candidato, como tudo indica, no primeiro turno, o senhor vai votar no Ciro ou no PT? Olha, nós teremos ainda um tempo para discutir isso, né? Eu sei que o que eu tenho procurado defender e construir é que nós possamos estar juntos, né? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, que eu provoquei o encontro do Ciro com o Lula no ano passado, setembro do ano passado, que fazia anos que eles não se encontravam, porque eu acredito que eles têm muito mais convergência do que divergência, né? Então, muitas vezes a crítica do Ciro é a crítica da condução da política econômica, política externa, política desenvolvimentista do Brasil, né? Mas eu acredito e vou continuar apostando nisso, que para a gente salvar o Brasil desse desastre que nós estamos hoje, ao qual nós estamos hoje sendo conduzidos, eu considero dessa forma, é preciso união, é preciso serenidade, é preciso diálogo, é preciso construção coletiva, tirar os projetos pessoais de lado e construir um projeto para o país. É isso que eu acredito. Eu estou na política com esse objetivo. Eu não sou governador do Ceará porque quis ser governador. Eu represento aqui um projeto que tem galgado conquistas importantes para o estado ainda do Nordeste brasileiro, Thales. Sem imaginar que o Ceará... Isso não é um projeto de 4 anos, não. O Ceará hoje tem uma das melhores educações do país, que eu acredito que é a grande salvação de um país, a grande conquista no país é a educação do seu povo. Sem imaginar que o Ceará hoje tem o melhor IDEB, as melhores escolas, as melhores séries, os primeiros anos de série do ensino fundamental do país são do Ceará. Mas começou lá atrás, né? Nas séries finais do ensino fundamental, nós somos hoje o 3º lugar do Brasil. Já no ensino médio, nós somos o 4º melhor do Brasil. O governador... Isso é um projeto de Estado que está em curso. Então, o que eu acredito na política é isso, é que a gente possa fazer uma construção que traga resultados concretos para a população, do ponto de vista da melhoria da vida, e eu acredito que a educação, a saúde, os direitos humanos são fundamentais. Desculpa, o senhor não respondeu, Thales. O senhor não respondeu a pergunta do Thales. Tá, o senhor já falou, tem que ser Ciro, tem que se unir a Lula. De certa maneira, o senhor quer fazer, acha que eles têm mais convergência do que divergência. Como é que o senhor vai fazer isso na prática? E se ficar aí numa sinuca de bico entre Lula e Ciro, para onde o senhor vai? Olha, eu fui candidato à minha reeleição em 2018 e tive aqui o Haddad e tive o Ciro, né? Repito, nós temos um projeto aqui no Ceará que muitas vezes nós sabemos comparar o projeto nacional do projeto do Estado, repito, um projeto que tem trazido resultados importantes para a população. Mas, repito, eu vou lutar até o último momento para que a gente possa aglutinar essas forças. E aí teremos tempo ainda para isso. Né? Vamos avaliar como se dará aí a condução do processo em 2022. Senador, o senhor está falando de um projeto estadual que, de fato, é um projeto diferenciado no Ceará. O senhor aí tem uma parceria com a família Ferreira Gomes, foi secretário de governo do Cid Gomes, enfim, tem um projeto aí. Acompanhei o encontro que o senhor organizou em setembro, do Lula com o Ciro. Agora, depois desse encontro, o Ciro Gomes deu uma entrevista ao jornal Valor Econômico, o senhor deve ter visto. Nessa entrevista ele falou, eu vou para cima do Lula. O Lula é o maior corruptor da história brasileira. Ele agora está assessorado com o marqueteiro João Santana, que já foi marqueteiro do PT, e quis me parecer, nessa entrevista, que ele construiu já o seu projeto. Ele está fazendo uma aposta de que o Bolsonaro não irá ao segundo turno e que o segundo turno seria entre ele e o Lula. Ele fez essa aposta já. O senhor, de fato, ainda tem o sonho, porque agora me parece uma coisa meio onírica, né? De unir o Ciro e o Lula. Me parece que o Ciro já está noutra, não? E, por favor, responda a minha pergunta. Aproveita essa pergunta do José e responda a minha pergunta.
Deixa eu votar no... Eu acho que nada é irreversível. Eu acho que nós precisamos acalmar os ânimos, né? Muitas vezes eu não concordo com muitos posicionamentos que o Ciro tem tomado. Nós conversamos sobre isso. Ele sabe do meu posicionamento em relação a muitas vezes a forma que ele se posiciona. O Ciro é um dos homens mais inteligentes que eu conheço nesse país, preparadíssimo, né? O Lula, para mim, foi o maior presidente que esse país já teve. Portanto, eu vou continuar nessa crença e nessa esperança do diálogo e da possibilidade de construir caminhos que possam... Nós estamos falando, não é de um nome, nós estamos falando de um projeto, né? Nós estamos falando de tirar o Brasil desse caminho obscuro, né, que nós estamos enxergando hoje, nesse momento. Então, eu posso até ser uma pessoa que esteja sonhando com algo, mas que eu continuo acreditando que é possível, sim, construir caminhos para unir as pessoas. Eu, inclusive, que a gente possa construir caminhos para 2022. Os partidos... Respondendo ao Thales, eu digo, teremos tempo para avaliar e vamos tentar conduzir esse processo aí. Seria, da minha parte, uma antecipação, tomar uma posição entre A e B. Eu acho que nós temos os dois como aliados, somos duas governador pessoas do Ceará, respeito, o governador do Ceará conduzir esse processo até 2022. Ô, Josias, não, ficou só uma pergunta. Essa pergunta ele não vai responder, Ciro e Lula, mas ficou uma pergunta do passado. Essa ele pode responder, porque já foi. Se ele votou no Haddad, eu não perdi não a pergunta, viu, Thales? Fiquei aqui. Se ele votou no Haddad ou no Ciro no primeiro turno. Declara o voto aí, governador, só para a gente saber. Não, o voto é secreto, viu? Mas eu torci pelos dois. Eu torci pelos dois aqui no Ceará. Fiz campanha pelos dois aqui no Ceará. Você está muito mineiro, muito mineiro. Muito mineiro, né? O governador é do Ceará, mas está mineiro. Governador, os partidos políticos no Brasil, eles sofrem de uma escassez de massa encefálica, né? O PT sofre do mesmo mal, só que com uma cabeça só, né? Que é a cabeça do Lula. O Lula teve um comportamento com o Ciro na eleição passada que me pareceu inadequado. Eu, se sou o Ciro, tem um comportamento parecido com o que ele está tendo agora. O Ciro foi, inclusive, para a França, lá, porque não quis nem saber no segundo turno, porque tinha um acordo dele em Pernambuco, o Lula atrapalhou o acordo dele em Pernambuco com o PSB, enfim, houve um comportamento que não foi solidário com o Ciro Gomes na eleição de 2018. Eu não sei de onde o senhor está tirando essa esperança toda de que ainda possa haver esse casamento. Eu me pergunto de novo se o senhor não está sendo ingênuo demais. Acho que não, porque o senhor chegou ao governo do Ceará, não é um político ingênuo, né? Mas não sei de onde o senhor tira essa esperança aí. Eu tiro essa esperança, Josias, porque eu acredito que o projeto não é um projeto pessoal. Mas o Lula é o personalista, o projeto do Lula é pessoal. Mas eu também tenho divergência em relação a isso. Eu repito, eu sou uma pessoa muito sincera. Eu considero o Lula uma das maiores lideranças da história desse país, um dos maiores presidentes que esse país já teve, uma figura, imaginar o que ele sofreu ao longo desse processo aí, preso, perdeu a esposa, muitas vezes injustiçado, ou seja, não é fácil. Então, para ser claro, o senhor acha que o PT deveria apoiar o Ciro? Eu acredito que a gente precisa ter a responsabilidade, a serenidade e pensar em um projeto nacional, um projeto que possa voltar a esperança da população, né? Melhorar a economia, o emprego, diminuir a desigualdade, a pobreza. A população está empobrecendo. O senhor vislumbra um projeto que não seja encabeçado pelo Lula, que eventualmente possa vir a ser encabeçado pelo Ciro? Enfim, isso é um debate, um diálogo que vamos precisar construir, né? Se o Lula apresentar as melhores condições para unir um projeto que possa reerguer o Brasil, voltar a ter esperança, voltar a ter as condições, vamos discutir isso. Se o Ciro for isso, também vamos debater. Agora, eu acho que tem que diminuir o ânimo das pessoas, precisa acalmar o ânimo das pessoas, né? Repito, o processo de 2022 está se antecipando muito.
né? Eu nunca vi um processo eleitoral estar sendo discutido com tanta antecedência nesse país, talvez fruto até do posicionamento do próprio presidente da República atual.